Olá, meus irmãos, que alegria revê-los, nos reencontrarmos hoje aqui. Nós estamos meditando um pouquinho nos Salmos e hoje eu quero continuar com vocês aqui com o Salmo 116. Quero agradecer você por dedicar esse tempinho comigo. É um privilégio poder repartir com vocês um pouco daquilo que eu tenho também refletido, meditado e aprendido com a Palavra de Deus. E eu quero retomar aqui a nossa leitura do Salmo 116, verso 1, ele começa assim: Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quero ler até aqui. É interessante, se você prestou atenção, o salmista agora está dando os seus motivos. Semana passada nós vimos ele dizer que o Senhor ouve a minha voz. E ser ouvido é uma bênção, poder ser ouvido. Mas ele fala de uma situação muito difícil pela qual ele estava passando. Ele diz assim: laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Quando nós pensamos em homens como o rei Davi, que escreveu esse salmo, às vezes nem passa pela nossa cabeça que homens assim passaram por momentos tão difíceis da vida. Como é que alguém pode passar por situações como essa e ainda encontrar inspiração para escrever e para expressar a sua fé em Deus? É interessante você ver que Davi estava debaixo de um nível de sofrimento que para a gente é até difícil mensurar. Ele era um homem importante, era um rei. E a gente pensa que gente importante não tem problema, né? Às vezes a gente pensa que só a gente tem problema. Só você, só eu, mas outros não têm. Não, todo mundo tem problema. O problema faz parte da vida. A vida se apresenta com muitos problemas. Angústias, tristeza, às vezes uma angústia sem causa, uma depressão. É difícil a gente aceitar isso, porque a gente pensa, não era por isso estar acontecendo comigo, eu não devia estar passando por isso. Mas Davi passou por isso, e essa experiência tão ruim trouxe uma experiência para ele. Então essa é outra coisa que vale a pena a gente pensar, porque muitas vezes as experiências ruins elas têm um propósito maior, que a gente não entende num primeiro momento, mas depois a gente vai entender. E se você olhar, ele diz, eu caí em tribulação e tristeza. Então, é um quadro depressivo, é desesperador, porque, olha, cercado de morte, é a sensação de morte. O que é cercado de morte? Eu já vivi essa experiência, alguns aqui talvez já tenham vivido. Uma sensação de morte iminente, né, diante de uma situação que não depende de você, que está além de você, e você tem aquela sensação de morte iminente. É como se a morte te cercasse, te procurasse, quisesse te destruir, e você fica sem ação, você não consegue se defender desse sentimento. Aí você vê que tem uma manipulação externa, é o inferno se movimentando
né? A gente não pode ser tão ingênuo de pensar que não existe poder espiritual, que não existem forças espirituais que operam. A Bíblia diz que elas operam desde as regiões celestiais, elas operam as forças da maldade, elas estão aí. E de repente, Davi, e eu e você também, às vezes, a gente se sente assim, né? Vem uma angústia do inferno, uma coisa parece que orquestrada para tirar de você toda a vontade de viver, para tirar de você a alegria. E aí isso se apodera, olha que tremendo, né? O texto, o verbo aqui, apoderar, né? Ele representa força. Essa angústia veio, esse poder maligno veio e quis me dominar minha mente, dominar as minhas ações. É uma força quase que impossível de lutar contra ela. E aí vem a consequência disso. Eu caí. Olha, a confissão, né? Caí em tribulação e tristeza. Parece que é uma sequência, né, de fatos. Presta atenção porque ele diz, laços da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou de mim e eu caí. Diante disso eu caí em tristeza, em tribulação. Uma coisa que a gente não consegue explicar, não dá para escrever, para dizer exatamente o que é isso, mas a gente sente, a gente sabe o que é esse poder dominando. Mas essa coisa toda que ele está vivendo gerou nele uma ação. Então, embora isso tudo seja muito ruim, mas se ela tiver um grande finale, né? Se ela tiver um final feliz, já está tudo certo, né? Então, olha o que ele diz assim, então, diante dessa situação, diante da minha impotência, diante da minha incapacidade, eu invoquei o nome do Senhor. E aí ele diz como ele fez, ele diz, ó Senhor, livra-me a alma. Ele clama. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Não é? A Bíblia diz que ele é socorro na nossa angústia. Então a gente precisa aprender a fazer isso. Diante disso ele clama. Não é uma oração simples, evidente, é um clamor, é uma coisa forte. Ele clama como uma pessoa que está desesperada. Ele pede, ele chora, a angústia precisa sair, precisa ser substituída pela paz. Senão você não vive, senão você não aguenta, você não resiste. E aí, em vez de entrar nessa dimensão de aceitar o problema, porque essa é uma outra questão, às vezes a gente, diante da angústia, aqui da tribulação, da tristeza, dessa sensação de morte iminente, a gente aceita isso e a gente vai se dissolvendo, né? Como que se estivéssemos dentro de um tambor de ácido. Mas ele teve uma ação, uma atitude, ele invocou o nome do Senhor, ele disse, Senhor, me salva. E o texto diz, literalmente, livra a minha alma, porque todas essas angústias estão na alma. Hoje eu não vou falar sobre a alma, mas vou falar semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre a alma, porque na sequência ele vai dizer assim, volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. E aí eu vou falar semana que vem sobre isso. Mas ele invoca o Senhor, e quando invoca, ele descobre uma outra coisa, que compassivo e justo é o Senhor, nosso Senhor, ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Olha, às vezes na cabeça da gente fica aquela ideia de que Deus só ouve determinadas pessoas.
talvez você esteja me ouvindo e você seja uma pessoa simples. E você fala, não, Deus não me ouve. É comum as pessoas me ligarem e disserem, pastor, ora por mim, porque a sua oração é diferente, né? Deus ouve a sua oração. Mas não é isso. Deus não ouve a oração de uma pessoa que tem uma posição eclética ou eclesiástica ou uma posição política. Não. Ele se viu aqui simples. Ele diz, o Senhor ouve o simples. Então, por isso, a gente tem que ser simples. Porque, embora ele fosse rei, essa é outra dimensão. Ele também era simples. Então, você pode ser uma pessoa de posição social, você pode ter uma posição dentro da sua empresa, você pode ser um CEO, você pode ser o que você for. Você também pode passar por tribulação e angústia. Qualquer um pode. Pastores passam, apóstolos passam, líderes passam, todos os pais passam em relação aos seus filhos, suas famílias. Não é? Agora, o que a gente faz? A gente se entrega? Não. A gente faz o que o salmista disse, eu clamo ao Senhor. E aí eu descobri que Ele ouve, que Ele vem, e Ele me livra, e eu descobri então que Ele é justo, que o nosso Deus é misericordioso e que Ele vela pelos simples. E é interessante porque quando a gente fala aqui de velar, é de cuidar. Você já ouviu a expressão, fulano morreu, nós vamos lá velar o corpo dele, né? Então nós vamos ficar ali em volta, olhando, cuidando, né? Essa é a ideia. O texto diz, Deus vela, Deus fica ali em cima, cuidando. Deus cuida de gente simples, por isso Deus cuida de você. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Às vezes a gente gostaria de trocar de vida com alguém, né? Quando eu era criança, e eu sou assim de origem muito modesta, então eu tinha vontade de trocar a minha identidade. Eu queria ser uma criança diferente. Eu queria ter algum tipo de bens que eu não tinha, eu queria poder estar em lugares que eu nunca estive e eu queria poder fazer coisas e comer coisas e possuir coisas que eu não tinha por causa da minha condição. Mas eu aprendi que o que Deus está nos dando é muito mais do que a gente está desejando. Então, quando criança, eu desejava mudar de identidade, mudar de cidade, mudar de tudo. Mas Deus tinha coisas tão preciosas para mim, tão maiores para mim. E como foi importante ao longo do tempo descobrir isso. Então, o que eu queria que você entendesse é que você não precisa trocar de identidade, você não precisa estar no lugar de ninguém, você não precisa ser outra pessoa. Você só precisa ser você e ser simples. E saber que problema todo mundo tem, independente da idade, independente do lugar que mora, independente de situação financeira, de situação de saúde, independente de qualquer coisa, todo mundo tem tribulação, todo mundo tem problema. Mas nós temos um Deus que no meio da tribulação nos dá paz, né? E aí Ele nos tira de lá, Ele nos livra porque Ele está cuidando de você, que é simples. Então eu queria que Deus te abençoasse nesta manhã, ou nesse dia, para que você pudesse ter de Deus força para entender o que o salmista entendeu, de que tudo que a gente precisa é ter essa predisposição de se humilhar,
de entender quem nós somos, de que nós não temos força para resolver todos os problemas, mas que nós temos um Deus que a gente pode clamar por Ele e que Ele ouve o nosso clamor e a nossa oração e Ele nos socorre. Então que nesse dia de hoje você possa fazer isso. Se tem uma coisa te incomodando, se tem uma coisa que está te levando à tristeza, se você tem essa sensação de morte, né, a ideia de que tem uma conspiração espiritual contra você, que tudo é orquestrado para te fazer infeliz, clame ao Senhor, clame ao Senhor. E o ato de clamar ao Senhor é um ato de humildade. Então, não seja soberbo, clame. E você vai descobrir coisas que o salmista descobriu, e às vezes até mais do que está descrito aqui, porque nem tudo a gente consegue descrever. Não é? Com certeza Davi tentou aqui descrever alguma coisa, mas tem mais coisas que a gente descobre quando a gente tem a experiência pessoal de ser socorrido por ele. Então, vai ao encontro dele. Você vai ver que tem algo tremendo para você descobrir dele que talvez você ainda não saiba. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe você nesse dia, abençoe sua vida. Que a paz de Jesus, Ele que é o príncipe da paz, esteja sobre sua vida. E eu queria reiterar aqui o meu convite. Domingo, 9h30, estamos juntos, né? Tem sido uma bênção poder compartilhar a palavra com você no domingo de manhã, que você continue conosco, participando dos cultos, porque a sua presença na hora do culto, ainda que online, é muito importante. Deus te abençoe, um beijo no coração.